Você pode fazer o botox em qualquer lugar, mas a mão que vai apertar a seringa é que vai fazer a diferença na hora de você escolher, entendeu? Então eu quero aquela mão, porque tem a mão certa para fazer isso. E para eu entender qual é a mão que vai apertar a agulha, eu preciso saber quem que é aquela pessoa. Criou essa ideia de que o tráfego ou qualquer outra ferramenta que você for utilizar e colocar em prática é como se abrisse uma caixa registradora que vai chover dinheiro, sabe? Então, assim, no meu processo eu gosto sempre de fazer, antes de começar tudo, uma reunião que eu chamo de desexpectativa, né? Porque é tipo, tudo isso que você ouviu é mentira e eu vou te contar o que acontece de verdade, de fato, né, no dia a dia. A gente precisa pensar no marketing como um lugar de ponte ao invés de palco. Meus pais. Os melhores estão completamente hesitantes e os piores cheios de uma intensidade apaixonada. É muito pesada essa frase, mas na verdade o maior problema que existe das redes sociais hoje, e é o que eu gostaria de falar, é o silêncio dos bons. E eu queria fugir do todo ou nada, de melhor ou pior. É uma frase que choca, essa frase não é minha e eu não sei que autor foi ler, me chamou muita atenção. Mas eu acho ela muito forte, porque as pessoas a gente vamos colocar os piores como os iniciantes. De fato, a gente precisa de estrada para ter experiência. Então, só que os profissionais experientes, que estão mais velhos do ponto de vista profissional, eles não querem pôr a cara. Então, eles têm muita dificuldade de colocar a cara. Sendo que eu acredito que a nossa evolução é que você escolha a sua profissão, trabalha, aprende, então aí você sai do lugar de aprendiz e vai para o lugar de mestre, independente se você é um professor. Você tem que colocar, e hoje a gente tem as telas para falar o que você quiser. E claro que a geração mais nova nasceu nesse lugar, então ela está super à vontade. E os que estão passando, queria dizer, eu também, não tenho, assim, eu tenho essa facilidade, na verdade eu amo rede social, eu gosto muito e sei usá-la com moderação. Então ela não é um problema para mim. Eu fecho meu consultório, a hora que eu mais gosto é a hora que eu vou colocar minha cara. Não é todo mundo que é assim. Então essa entrevista é para te incomodar, para você que é experiente, que você coloque a sua cara de alguma forma e para que a gente coloque os jovens num lugar de aprendizes, mas que um aprenda com o outro também, porque os jovens têm para te ensinar, tipo, pega um celular e faz aí um vídeo. E para isso eu trouxe o cara, que é o que cuida da minha rede social. Esses dias eu brinquei que alguém falou assim, seu Instagram é você? Eu falei, sou eu. Quer dizer, não sou eu, é o Edu. Aí ele falou assim, Leni, é você? Eu falei, não, é a gente. Então, para contar essa história, eu convidei o Edu na Sombra da Árvore, para a gente ter tempo de contar disso, né, não, Edu? Edu, não vai ter jeito de você representar. Não. Mas eu vou deixar você falar. Não, eu vou só agradecer. Eu tô ansiosa. Eu vou só agradecer e vamos partir para o que interessa. Bora, não, Obrigado. não. Muito bom estar aqui. É um assunto que eu gosto muito de falar. A gente quando encontra, às vezes a gente acaba falando até mais disso do que propriamente do que é necessário no momento. Mas você começou falando de uma coisa que é importante e que na minha rodagem eu vejo que incomoda muita gente. Esse fato de você entender que, de repente, esse espaço da rede social está sendo ocupada por pessoas que, por vezes, estão menos preparadas do que você, ou que tem menos experiência do que você, ou que tem menos para compartilhar e para passar. E acaba que essas pessoas que deveriam ocupar esses lugares, elas se recolhem com medo da exposição exagerada, com medo de não parecerem humilde e com vários outros medos. É normal? É, mas eu acho que a gente precisa pensar no marketing como um lugar de ponte ao invés de palco. E se essas pessoas que se escondem continuarem ali, eu vejo como uma perda significativa para todo mundo, sabe? Não só para ele que deixou de falar, não só para ele que deixou de aparecer ou de colocar o ponto de vista, mas é uma perda para quem deixou de ouvir, para quem deixou de ter contato com aquela informação.
num mundo e num ambiente atual que a gente vive com um volume exagerado, né, de informação. E às vezes a gente fica perdido, sem saber para onde ir, o que fazer, o que escolher, né? Edu, você tá falando e eu tô assim, acalma, respira, porque é tanta coisa que eu acho que é bacana da gente falar. Primeiro assim, eu queria que você me contasse desde a sua escolha, por que você foi, mas eu falei, não vai dar. Hoje, eu vou te falar que hoje você é do publicitário, né? Publicitário, ponto! publicitário. Eu falo isso todas as vezes, assim, porque a gente vive um momento em que as pessoas fazem um curso 100% online, 100% gratuito, um fim de semana e vão para o mercado, em qualquer área. Me conta o que é um publicitário. O publicitário é uma pessoa que estuda não só comunicação, mas comportamento, né? Então, na graduação mesmo, você faz 2 anos de que a gente chama de comunicação social, e aí depois você escolhe se você vai fazer publicidade ou jornalismo. Então tem essa base um pouco mais teórica para a gente entender muito sobre comportamento, sobre gente, porque precisa, né? Para comunicar, para você falar, precisa que essa mensagem saia e chegue e que ela seja entendida da forma que precisa ser entendida. Então eu gosto de falar sobre isso, que eu ainda sou essa pessoa que sentei a bunda na cadeira, Que é raro. estudei. Tipo, não foi o curso fast food. Não, foi o curso McDonald's, fast food, não. exatamente. Você realmente... E me coloca num lugar assim, mais de questionar do que, na verdade, de ditar a regra ou de falar que tem que ser isso ou aquilo, até porque de quando eu fiz faculdade para hoje, quanta coisa mudou, né? Não, eu ia te falar isso. A gente veio assim, eu vim, não tinha celular, não tinha rede social, eu sou essa. Eu tenho 47, vamos falar que as redes sociais começaram com vontade de uma forma há 15 anos. Por aí. Né? Porque, enfim. E de repente eu tô aqui pegando um telefone e à vontade com uma rede social, porque a gente tem várias. Exato. E eu mesmo sendo pouco tempo e não sendo da área, eu passei por pessoas que é uma dificuldade, tá? Porque você escolheu a área de saúde, né? Então, profissionais de saúde é um nicho mais importante seu. E a gente tem medo. Tipo assim, eu não sei, o que é um publicitário? Não sei, totalmente ignorante. E o mercado tá cheio de gente que te promete sucesso rápido e meteórico. E eu venho da época que me falaram assim, compre seguidores. Tipo, isso existiu, né? Não tem lógica, né? Aí eu lembro de um cara falar assim pra mim, que eu tentei fazer uns cursos, mas putz, não dá. Essa é outra coisa, né? A gente tenta fazer umas coisas, aí até que você entende e fala assim, não é pra mim, pra estudar odontologia já tá difícil, são 25 anos, não dá pra eu aprender. E eu lembro do cara falar assim, fica esperta, 300 mil seguidores, 3 comentários no Instagram, na foto, tá errado. Então, você começa a ficar safo com esse tipo de coisa. Aí, de repente, a gente, não é mais uma questão de quantidade de seguidores, é que profundidade de conexão, que acho que é o que a gente vive hoje, 15 de outubro de 2025. Perfeito. Então, é profundidade. É profundidade. Eu sempre achei que fosse profundidade e não número, né? A gente até chama isso de métrica de vaidade, né? Que é o número de seguidor, o número de like. Isso na verdade, assim, do meu ponto de vista, não tem muita importância, sabe? Porque a gente está se propondo a fazer. E eu escolhi a área da saúde para atuação porque, de fato, eu entendo e sinto que é onde eu consigo ser mais relevante para o meu cliente, no caso, sabe assim. A gente consegue, através da rede social, da internet, usando as ferramentas que a gente tem hoje disponível, trazer... Eu não gosto de falar a palavra resultado, porque ela remete esses traumas que as pessoas carregam, porque o marketing hoje ele vende essas promessas meio vazias. Então eu não gosto de falar resultado, mas eu coloco o marketing num lugar de trabalho contínuo, assim. Você começa e você não vai parar. Então eu até falo que é um trabalho que tem começo, meio e meio. Ele não vai ter fim, porque faz parte de todo mundo que empreende. Então, se a gente pensa na padaria, no açougue, numa multinacional, aí a gente traz o olhar para o profissional de saúde, o dentista, o médico. No fim das contas, são empreendedores. E se a gente não tem um marketing atrelado a isso, bem feito, com atenção, com cuidado, a gente corre muito risco de cair no esquecimento, porque o volume de informação é muito grande. Então, se a gente não coloca as formas de se destacar, a gente vai ficar perdido nessa multidão. E aí, quando você falou de profundidade,
faz muito sentido falar sobre profundidade, porque nessa jornada toda que a pessoa passa no momento de escolha de qual profissional ir, se a gente não der profundidade, a gente não consegue criar conexão. E sem conexão, eu não vou gerar vontade nenhuma de ter um relacionamento profissional com quem quer que seja, né? Então a gente precisa, assim, cada vez mais de profundidade. E uma coisa que a gente sempre conversou e que me enche os olhos, assim, foi desse olhar que você traz para esse lado do trabalho, sabe assim? Você foca em fazer o que você faz super bem e entendeu que algumas áreas você precisa delegar para que você continue fazendo as N coisas que você faz super bem, né? E essa profundidade faz parte da hora que você olha e fala, eu não tenho que me preocupar se o Instagram faz mal, se não faz, se eu estou gerando conflito de interesse, não. Eu tenho que me preocupar porque isso faz parte do meu trabalho. Eu aprendi a gostar, eu aprendi a deixar essa jornada leve, você no caso. Isso te deixa confortável para fazer, né? Então eu vejo que é quase que o mundo ideal, sabe assim? Mas então agora vamos lá, não foi assim, né? Então deixa eu contar um pouco, acho que a nossa história, esse era o nosso desejo, né? Que acho que ela tem sido tão bacana, é tão bom sentar que a gente perde, né? Esses dias a gente começou a reunião às 4, 7h30, eu falei, bom, Edu, meus filhos já tão grandes, meu marido trabalha até tarde, tá tudo certo, mas você tem filha pequena, tem a porta esperando, acho que você tem que ir embora, porque vai, né? Mas não foi assim, eu comecei com alguém para me ajudar por causa da árvore, que era uma coisa totalmente fora da minha vida, e era uma picareta, a pessoa que começou me ajudando de fato, eu caí no golpe horroroso e eu tô sabendo de histórias, enfim, não vamos gastar tempo com isso nem dar palco. Mas foi, tipo assim, eu fiquei traumatizada. Passei um tempo, falei, não, deixa eu te falar, a árvore é um apêndice muito importante, mas vamos dando um jeito, tá tudo certo. E fiquei traumatizada. Até que eu não estava dando conta, porque ser dentista e outras profissões, eu sou fotógrafa, eu tenho que documentar a casa, você tem que ser um monte de coisa. Você é um empreendedor. E aí foi difícil para arrumar outra pessoa e ela ganhar minha confiança, arrumei uma moça super jovem, 20 e poucos anos, uma graça, ficamos 2 anos juntos, foi super legal. Eu aprendi muito com ela, agradeço, mas ela tinha 20 e poucos anos. Eu tenho o dobro da idade, tipo, era para ser mãe dela sossegado. E aí eu vim de uma ansiedade de postagens todos os dias, que eu gostava, mas que eu acho que se eu falar para a maioria do público que a gente de fato gostaria de falar, eu falo, surtou, eu tenho que todo dia pôr minha cara, eu aguentava o tranco. Quando eu fui para você, e foi muito engraçado que eu tive lá no tênis, né, tipo, de repente, você é o Edu do tênis? Outra personagem? Eu dei uma sondada com a Renatinha e tal, como é que é esse Edu? Não, o Edu é foda. Eu falei, então vamos lá, testar um relacionamento maduro agora. E você falou assim, 3 vezes por semana, não, tá errado, tá pouco, porque eu gosto, né? E de fato eu brinco, né? Eu gosto tanto, né? Que eu falo assim, vamos postar agora. Não, Leninha, semana que vem, tá bom. Eu acho que eu tenho muitas ideias, as ideias me movem e eu juntei com você e com sua equipe, que é fantástica. Então, não foi da noite para o dia, foi construído, eu sofri com o relacionamento e hoje estou aqui, tenho uma confiança assim, cega. E uma coisa que eu faço na minha vida que você falou aí, Edu, não é só na minha vida profissional, existem departamentos. Eu brinco, a minha filha me manda lá do interior que ela mora, fala assim, mãe, a bateria do carro acabou. Aí eu só respondo assim, esse departamento é do seu pai, ponto final. Não é do meu departamento. A Fabiana, minha secretária, Leni, esse negócio aqui, isso é com o Edu. Corta caminho. Então, saber usar nosso tempo, que cada vez mais fica, e se a gente não souber, a gente fica maluco. Então, de fato, a gente que chegou nessa sintonia muito bacana, a gente não tem um ano de relação, hein, Edu? E foi super. Então, e eu fico muito empolgada e todo mundo que eu encontro, profissional de saúde, eu falo assim, não, mas você não contratou o Edu até agora? Não, mas pelo amor de Deus. Ontem eu falei para a Andreia. 2 histórias me chamaram muita atenção. 3, acabei de lembrar de uma. Primeiro, todo paciente que eu encaminho alguém, e eu não mando só para dentista, eu mando para médico, eu mando para pessoa da floricultura, eu encaminho. A primeira pergunta é assim, me passa o Instagram, né? Ninguém me pede o contato, me pede o Instagram. Aí eu, veja bem, como eu estou nessa etapa que eu tenho indicadores mais velhos e também tenho os mais novos, a maioria dos que eu indico não tem uma rede social que eu falo assim, não vai lá não, que senão você vai decepcionar.
mas conte com a minha palavra. Então, eu ainda sou aquela que eu quero que você conte com a minha palavra e acho que eu cheguei num lugar que as pessoas confiam em mim. Conquistado também. Então, isso é um problema, porque eu falo assim, meu amigo, me ajuda a te ajudar, porque eu quero que você atenda meu paciente com atendimento top e eu quero experiência para esse caso. Bom, essa é uma. A segunda história, eu estava com uma amiga, grande parceira, uma excelente dentista que tem 68 anos, e a gente discutia sobre tempo de trabalho. E eu cheguei nela e falei assim, mas deixa eu te falar, quanto tempo você acha que você ainda vai trabalhar? Aí ela não me respondeu, tipo, ela foi pro limbo. Aí eu falei assim, 5 anos, eu fui dar uma ajudada. Aí ela virou e falou assim, mas se eu não fizer isso, eu não vou fazer mais nada, eu não sei fazer mais nada. Eu falei, como assim? Aí é onde eu vou, né? Uma experiência dessa, você tem um monte de coisa, você pode tipo contar para as pessoas e ensinar. Essa é a segunda. E a terceira história é de uma paciente muito querida, uma mulher muito instruída, que ela estava usando um medicamento, uma mulher na menopausa, ela usando um medicamento que ele é totalmente controverso. Na verdade, controverso, ele não existe nenhuma comprovação científica de que funciona. Ela falou, mas eu falei assim, você tá louca de usar isso? Não, mas eu tô numa profissional super famosa na rede social. Falei, então, olha o perigo. É muito. Então a gente precisa juntar as duas coisas. É um grito de assim, gente, profissionais competentes, por favor, coloquem a sua cara. E aí o que eu acho que assim, primordial é a gente entender que sair desse lugar de que as coisas têm regras. E que o marketing tem uma regra e para ele funcionar você precisa seguir esses 7 passos e aí você vai alcançar o resultado, dobrar faturamento e qualquer coisa que as pessoas estão acostumadas a ouvir dessas promessas falsas que são vendidas todos os dias, né? Não é porque você faz uma frequência alta que o teu colega tem que fazer a frequência alta, não é porque ele, de repente, ele não quer fazer nada que ele não precisa fazer nada. Então, assim, o Me Ajuda a Te Ajudar é o melhor caminho, porque, assim, no teu leque de indicações você pode ter vários profissionais para indicar e a hora que você indicar para uma paciente tua, a primeira coisa que ela vai fazer é o que você falou, de olhar na rede social. E se ela olhar na rede social, 2 deles não tiverem nenhuma existência ali e um tiver, a chance dela ir para quem está lá posicionado de alguma forma. Você não precisa estar com um posicionamento super cheio, populoso ali, com um monte de conteúdo, um monte de coisa, mas minimamente, sabe, organizado, com uma estrutura bem feita, uma paginazinha. Então, assim, tem alguns pontos que são legais, sabe, não cabe a gente ficar listando técnica agora, mas assim, tem alguns pontos que são importantes serem feitos e que, prontos, sabe, tá ali, tá existindo, tá funcionando, mas a gente está sempre medindo com a régua do vizinho, né? E aí a hora que você vê aquilo tudo, você pensa, pô, eu não dou conta de fazer isso tudo. Me falta o ar já logo de cara, né? Eu não dou conta, então eu prefiro não fazer nada. E fechando essa história toda que você trouxe, assim, quando a gente pensa num profissional muito jovem da área de marketing, o que me vem na cabeça, eu já fui esse profissional, o que me vem na cabeça é que falta repertório, falta estrada. E essa estrada faz diferença de você entender, às vezes, que tá certo que a gente tem uma comunicação digital recente, rede social recente, na história como um todo, mas se você pensar em trazer um resultado muito rápido, você vai estar esquecendo o que para mim é o mais importante e o mais primordial, que é você entender que o marketing vai valorizar a tua marca pessoal ao longo do tempo, não no próximo mês. Impossível. Impossível. E é aí que eu acho que cai aquela frustração toda de entender, eu tentei, mas o resultado não veio. Você tentou quanto tempo? Você tentou com quem? Você fez de que jeito? Você escolheu por preço, né? Você escolheu por afinidade? Você trocou rápido? A gente vê gente trocando profissional assim, um atrás do outro. Você não gera confiança, não gera relacionamento, essa pessoa não vai te entender. Então, do meu ponto de vista e o jeito que eu gosto de trabalhar é esse jeito de pertinho, sabe? Assim, e super, super personalizado no que der para personalizar. Porque eu acho que é isso que faz diferença no longo prazo, né? A gente quer fazer um trabalho legal para a Leninha daqui 20 anos. Para que você tenha liberdade cada vez mais de escolher os seus caminhos, porque tua marca, tua imagem está consolidada ao longo do tempo. Não porque
mês que vem a gente quer dobrar o faturamento. A gente vai dobrar faturamento também, mas uma coisa de cada vez, sabe? Edu, você tá falando, eu gosto de pegar o que você fala e simplificar para quem eu tô falando, mais ou menos assim. Porque eu acho que a maior pergunta quando eu te indico, né? Não, mas eu vou ter que ficar gravando vídeo igual você grava? Não, não vai. Tipo, eu gosto. E tem mais uma coisa que me lembrei aqui da Árvore. Eu tenho mais de quase 80 entrevistas já. E eu não fico à vontade de me ver. É muito engraçado, eu já te contei isso. Não, tem coisas que eu gosto, eu ainda brinco, nossa, não, tá fantástico. Mas na verdade não é porque eu tô achando fantástico, é porque eu não quero ver. Porque eu não quero ficar me criticando. Então, E eu tenho esse lugar de crítica forte, tô melhorando. E eu me lembro que eu estava em São Paulo uma vez, tipo, nada a ver, um final de semana, recebo uma ligação de uma pessoa que foi uma das primeiras entrevistadas na Árvore. E ela falou assim, tava aqui revendo nossa entrevista, né? Tipo, tinha uns 2 anos de acontecido. Eu falei, sério? Nossa, que trem ruim, hein? Aí eu falei, quer que eu tire? Primeira pergunta, porque assim, não tem obrigação nenhuma de existir. Sim. Não acho que ele assustou com a minha... Não, tá tudo certo. Mas deixa eu te falar, claro que tá ruim, que bom que tá ruim, porque a gente melhorou. Porque se eu for lá na primeira, eu vou achar uma bosta. Mas se não for pra melhorar, então, para que eu quero sair. Parou, morreu, não tem mais jeito. Então, assim, o que eu acho que dá uma tranquilizada nesse público? Você vai aparecer da forma que você tiver à vontade. Às vezes é atrás de... Porque eu brinco assim, talvez com todas as pessoas que eu converso, esses que eu fico empurrando para aparecer, não, Leni, mas eu não quero aparecer igual você. Não precisa, mostra seus casos, porque você tem casos brilhantes que são muito melhores do que sua cara aparecer, porque ninguém quer a sua cara. Ela quer saber como você vive. Não, tem uma história muito boa. Você viu que... Calma, vou deixar você falar. Mas é que vai me vendo. Uma vez, veio uma paciente do Instagram, marcou, eu fiz a consulta, ela tinha que fazer 2 cirurgias. Ela falou assim, eu não consigo pagar o valor das 2 cirurgias. Eu falei, então, uma não vai resolver. Eu vou arranjar uma escola super top, com especialista, a fazer um procedimento tópico, mas com valor menor. Ela falou assim... Não, mas eu quero com você, eu confio em você. Eu falei assim, você não me conhece, eu te conheço do Instagram. E ela falou, sério, tipo, o olhar me levou para um lugar e falou assim, gente, olha o tamanho da minha responsabilidade. Sim. Então, seres humanos de bem que escutam um olhar desse, um pedido desse, eles honram isso. Sim. Mas é claro que, não, eu acredito que a gente é a maioria, tipo, eu sou poliana. Eu e a Poli. Nossa, abriram várias abas. Vou deixar. Mas nesse final, o que você trouxe é assim, é importantíssimo, porque a gente vê o trabalho de marketing diariamente do lado, isso não acontece aqui dentro, graças a Deus, e porque a gente faz o trabalho de uma forma bem diferente, mas você vê o trabalho de marketing sendo encarado como uma forma de qualquer jeito, sabe? Ah, que saco, eu preciso fazer isso, então eu vou fazer. E a pessoa que não quer aparecer, ela realmente não precisa aparecer. E às vezes o problema é outro, ela não querer lidar com a imagem dela ali, aí a gente não precisa entrar nessa área. Mas existem formas e formatos que a gente pode explorar. Agora, o que não dá é para a gente minimizar e não olhar para o esforço de quem está ali no dia a dia fazendo, e com autenticidade, com verdade, porque verdade vende. A hora que você traz uma paciente que fala assim, mas eu confio em você, é porque você não está trazendo um personagem para a tua rede social, você não está seguindo um formato para viralizar. Se você fizer um vídeo com um gancho de 3 segundos, parará, seu vídeo viraliza, né? Você não está fazendo isso. Então a pessoa ela consegue se conectar verdadeiramente com o que você está trazendo. E a hora que a gente olha, a gente às vezes vê pessoas que estão ali se comportando até como um zumbi, assim, aquele teleprompter, e não tem problema teleprompter também, mas aquele teleprompter... não? E aquele olho assim que você fala assim, essa pessoa ela nem leu o que ela está falando, sabe, assim, ela está só vomitando um bando de palavra ali, e você vê que não tem expressão, não tem intenção, não tem nada. Como que ela vai se identificar com a pessoa que está assistindo do outro lado? E aí eu fico pensando assim, e se a pessoa vê aquele personagem na rede social, a hora que ela chega no contato ao vivo, qual o tamanho da frustração? Fala, pô, achei que era de um jeito, não é de outro. Então assim, verdade vende mais do que qualquer coisa. E pra mim sempre vai ser assim, sabe? Agora vocês vão falar um negócio do teleprompter, que aí você pegou num lugar, daqui a pouco você abre as outras caixas. Porque como é que eu funciono?
Eu preciso me explicar, justificar. É porque assim, ó, como é que eu sempre funcionei? Com essa dificuldade como me criticava demais, me vem muitas ideias. E eu vou mandando para um grupo comigo mesma de WhatsApp. Eu vou mandando as ideias para depois uma hora eu sento, falei, deixa eu escrever sobre essa ideia. E vou escrevendo, escrevo, sento e debruço. Putz, ficou bacana. Mandava para a pessoa que cuidava, ela colocava uma linguagem mais técnica, alguns ganchos legais, pronto. Eu punha no teleprompter e ficava assim, em uma hora eu gravo 30 vídeos e tá tudo certo. Aí aparece o Edu, né? Então, a gente pode até usar, mas o que eu acho? Eu acho que você já dá conta de falar de boa. E aí deu uma ansiedade, né? Já passou de fase. Não, e aí deu uma ansiedade, mas de fato foi tão bom. Depois que aqueceu, gente, porque assim, é sobre o que eu faço há 25 anos. Exato. E assim, eu não quero que o teleprompter fique chateado comigo, sabe? Não. Assim, eu gosto dele. E eu acho que precisa. Tenho ele como ferramenta, tá tudo certo, sabe assim? Só que a gente tem que saber usar. Eu acho que ele não pode ser regra. Vamos gravar teleprompter, eu faço o roteiro, você vai ver na hora ali, durão, e sem emoção, sem verdade, sem nada, sabe assim? Você vai só, na verdade, repetir o que eu escrevi pra ti, sabe assim? E se eu escrevi o que eu escrevi, sei lá, não for tão Mas legal. é você ou não, né? É você, isso é você ou não? Exato. Que aí é onde pega tudo, sabe? Então, o olhar que eu tenho pro marketing, ele não é separado desse olhar só para técnica, ele é macro, né? E ele envolve tanta coisa e mexe em tantas gavetas ali que a gente precisa ter uma relação transparente, humana, verdadeira, para que realmente no dia a dia a gente consiga mostrar quem de fato é a Leninha. No caso, a Leninha tem facilidade para mostrar quem ela é de verdade, mas é a exceção. Mas tipo assim, 30 anos de terapia, mas muita... Ajuda, né? Não, é assim, não é também... Porque você tem muita facilidade. Não, peraí, calma lá. Agora, eu tô lembrando de uma história também muito engraçada, que eu fui no psiquiatra, eu devia ter meus 17 anos, 18 anos. E aí, eu fui para uma academia e topei com ele não me cumprimentou. Aí eu falei, nossa, fiquei frustrada. Aí depois eu fui pensar, olha que loucura. É porque existe essa separação e aí a gente pode levar isso para a rede social. Tudo bem que pode ser que o psiquiatra fale assim, é melhor não cumprimentar, porque diz que quem vai no psiquiatra é doido, para mim tá tudo certo. Mas o cara às vezes tem que dar o paciente tem que ser preservado, né, do ponto de vista mental. Para mim estava tudo certo. Aliás, eu queria abraçar, muito obrigada, você me ajudou pra Cacilda. Mas não, e ele me ajudou de fato muito, muito. Foi onde começou eu não me esqueço de uma coisa, vou contar essa história. Que eu fui a primeira vez, uma ansiedade extrema, um transtorno de imagem extremo, era sofrido. Aí eu falei assim, eu não quero tomar remédio, me ajuda de outra forma. Ele me deu um livro, que eu tenho até hoje, chama Ajudar-se a Si Mesmo, sobre pensamentos, tá super legal. E aí eu comecei e achando que em 15 dias ia resolver. Quando eu voltei lá, eu falei assim, então, agora eu quero um remédio. Ele falou, então, agora eu não vou te dar, porque você está achando que o remédio que vai te resolver. Eu falei assim, me dá um natural. Ele falou, veneno de cobra é natural. Olha aí. Fantástico. Eu falei, tchau, muito obrigado, nunca mais fui, mas achei outras formas de dar certo. Isso é uma coisa que eu queria te dizer, por quê? Porque as pessoas eram separadas, tinha muito até agora mesmo, o doutor do Instagram e o Instagram sem doutor. Já é difícil cuidar de uma conta, imagina de duas. Mas hoje não tem como você ser separado. Aí eu vou para o último exemplo que eu vou te deixar falar, de uma paciente que falou isso para mim. Ela veio, eu tinha passado um plano de tratamento, era um plano de tratamento grande, uma senhora, e ela deu não, por agora não vou fazer, tá bom. Passou um ano, essa mulher volta. Eu passei o mesmo plano de tratamento. Ela falou assim, então, eu vou fazer porque você me parece uma pessoa muito boa, eu te vi na árvore. Não é dentista que ela tá vendo. Sim. Aliás, a dentista, tipo assim, se eu não souber. Então, eu gostaria que você falasse desse lugar de... As pessoas querem saber quem está cuidando delas, não é mais só o doutor. Sim, é uma frase bem comum, né? As pessoas falarem, quando eu posto foto dos meus cachorros, dos meus filhos, para quem faz foto das crianças, né, gera muita interação e quando eu ponho um conteúdo técnico ninguém gosta. E se você for parar para avaliar, a quantidade de conteúdo técnico
é gigante, né? Então, assim, a gente já tem inteligência artificial, já tem Google. Se você quiser saber mesmo informação técnica, você tem como pesquisar, você não precisa ir no Instagram e ficar vasculhando até alguém que explica sobre isso, né? E um exemplo que eu gosto muito de falar é que o Botox você pode fazer ele em qualquer lugar. E vamos partir do ponto que os Botox são todos os mesmos, tá? É a mesma marca. Tá bom. Mesma diluição. É a linguagem, ok. Mesma diluição, Você tá tudo igual. muito técnico, tudo igual. congratulations. Só pra gente não cometer um ato falho. Então, só pra deixar tudo na mesma linha. Você pode fazer o Botox em qualquer lugar, mas a mão que vai apertar a seringa é que vai fazer a diferença na hora de você escolher, entendeu? Então eu quero aquela mão. Se for para eu tomar uma anestesia na minha boca, eu quero que a Leninha dê anestesia na minha boca para eu não sentir nada, sabe assim? Porque tem a mão certa para fazer isso. E para eu entender qual é a mão que vai apertar a agulha, eu preciso saber quem que é aquela pessoa. E eu acho que é nesse lugar que a gente consegue diferenciar uns dos outros. De eu entender por que eu vou no profissional tal e não vou no outro. Se de repente a técnica é a mesma que eles vão utilizar para cuidar de mim ou cuidar do meu caso, mas eu quero ter vínculo, eu quero me sentir tranquilo, eu quero me sentir bem naquele lugar. E aí é nessa hora que, à medida que você se expõe, você consegue se abrir para esse lugar. E outra coisa também é que você deixa de ser só aquela pessoa que fica olhando o colega falando e fala, tanto de gente falando besteira e você tá fazendo o quê? Ok. Agora eu vou pôr fogo no parquinho. Um lugar que me incomodava demais, que era o tal do patrocinado. E às vezes eu vou falar besteira, por isso que eu tô te perguntando, porque eu acho que é um medo que as pessoas têm, né? Sim. E que depois eu comecei, porque você falou, Leninha, dá certo, funciona. Não é, também, mais uma vez, não é loteria, mas assim, as coisas funcionam, mas existe um processo. Vou te falar como é que está acontecendo na minha vida. Ele insistentemente me fez fazer, porque eu também fizemos uma vez, foi um horror, e aí a gente começou a fazer, e eu nem sei falar o que é direito, ele vai explicar aqui mais ou menos, mas como que eu vejo esse paciente? Esse paciente foi lá no Google, pesquisou, eu tenho nota máxima no Google, por enquanto, não sei, pode ser que amanhã mude, mas a pessoa pesquisa, eu tô lá, e ela fala pra mim, aí ela vai lá no Instagram, aí ela fala pra mim assim, eu falei, de onde você vem? Do Google, eu, sério? Aí eu fui lá no Instagram e eu gostei de você. É isso que acontece. Então existe e pra ela ter gostado de mim, gente, são mais de 2 anos, assim, ó, labuta. Conte-nos sobre isso. Tira o trauma das pessoas. Esse é um lugar de dor, assim, é de dor mesmo, é muito comum o profissional. Deixa eu fazer um parênteses, difícil vender saúde. É difícil vender saúde. Assim, tipo, é ruim. Sim. A gente se sente assim, nossa, mas sou mercenária. Mas peraí, eu preciso de dinheiro. Pronto, junta tudo. E aí, de novo, eu vou voltar no ponto do volume de informação que é exagerado, sabe? E aí criou essa ideia de que o tráfego ou qualquer outra ferramenta que você for utilizar e colocar em prática é como se abrisse uma caixa registradora que vai chover dinheiro, sabe? Então, assim, no meu processo eu gosto sempre de fazer, antes de começar tudo, uma reunião que eu chamo de desexpectativa, né? Porque é tipo, tudo isso que você ouviu é mentira e eu vou te contar o que acontece de verdade, de fato, né, no dia a dia. Então, assim... Calma, gente, depois ele anima a gente. Fica tranquilo. Ele faz um café. Chega a esse lugar. Ele faz um café todo especial, ele te põe pra baixo, mas ele também te põe pra cima. Chega essa hora também da gente dar as boas notícias, né? Mas primeiro a gente precisa dar as más notícias por conta disso, para pôr todo mundo na mesma página, na mesma realidade. Porque não acontece da noite pro dia. E a gente entende que cada vez mais o paciente tem muitos canais para procurar uma informação. E vai, às vezes, levar mais tempo para que ele tome uma decisão para o caso dele. Para alguns casos específicos, essa decisão ela precisa ser mais rápida, né? Se ele está sofrendo com alguma coisa, ele precisa tomar a decisão mais rápida. E isso muda tudo quando você está fazendo um trabalho de marketing, porque se você tem um problema e precisa de uma resolução rápida, às vezes quem tiver melhor exposto leva. Agora, se eu estou buscando uma coisa que é eletiva e que eu posso demorar mais um tempo e pensar, aí vai levar aquela fase de namoro. E se eu estou exposto num maior volume de canais, eu tenho mais chance nesse namoro.
Claro, se a pessoa que estiver buscando tiver valores parecidos com os meus. E isso é até um ponto muito positivo que eu gosto de trazer, que ele gera esse outro lado, sabe? De você não atender pessoas que não estão alinhadas com o que você acredita. Então, assim, quando a gente fala, você vai atender o paciente certo, para mim o paciente certo é esse, assim, que ele já chega porque ele se identificou contigo e ele vai confiar no que você vai passar para o tratamento. Agora, aquele paciente que chega questionando tudo e que de repente você, naquela primeira avaliação, você fala, cara, mas como que esse cara veio parar aqui? Não tem nada a ver com o que eu acredito, com o que eu gosto de fazer. Esse seria o paciente errado. E o marketing ele vai servir para fazer essa barreira mesmo, de repente de atração das pessoas certas e de, não vou falar repelir, mas deixar os outros pacientes para as outras pessoas. Você começou a falar de um lugar que me veio na cabeça assim, porque a maioria quer ser Bruce Lee, mas não quer pagar apoio. É isso. Então, assim, na verdade, o que eu acredito que o público que a gente fala, que eu acho que é um público que fala a mesma língua que a gente, é um público da minoria. E tá tudo certo, porque assim, a gente tem os das quantidades e tem os das quantidades que conseguem ter uma qualidade média. Acho pouco provável de ter uma qualidade altíssima. Eu acho que as duas coisas não conseguem andar juntos, mas ok, não vai ter um prejuízo. Mas os de qualidade, assim, é isso que eu falo, né? Essas pessoas que eu ponho, eu falo assim, gente, quando eu indico essa pessoa, eu falo assim, é o que ia pôr a mão em mim, do ponto de vista dentário. E eu quero que o médico seja, fale assim, esse é o que ia pôr a mão em mim, no meu filho. Então tem essa pergunta e o paciente faz isso muito pra gente, né? E se fosse você? Então, mas não sou eu. Eu vou te falar que sou eu, mas não sou eu, você tem que fazer a escolha. Então eu acho que a gente cai nesse mundo e que a gente tem que ser meio safo. Porque, ai que horror, o paciente já chega instruído pelo Google. Que bom! Porque é muito mais fácil que aquele paciente cego que você fazia o que você queria. Não, agora a gente tem responsabilidade. A gente apresenta, o tratamento é conjunto. Eu não sou totalmente ignorante da sua área também. Eu fui aprendendo algumas coisas. Mas aí quando eu tô com você, você fala assim, não, Leninha, para. Leninha, baixa a bola. Leninha, não precisa disso tudo. E tá tudo bem. Saber escutar isso, é para isso que a gente tá junto. E é por isso que eu acho que tem que existir essa parceria mesmo, para que o processo seja duradouro, sabe? Porque se não tiver essa parceria, não tiver esse alinhamento de verdades e de valores, em algum momento se perde e às vezes o que você trabalhou durante um longo período, ele se perde junto porque não estava trazendo verdade, sabe? Assim. Então, isso que você falou de não fazer o apoio, não fazer a flexão, cara, é o melhor exemplo, sabe? Assim. Você tem que se expor, você tem que pôr o pé na piscina, na água e entrar ali, que seja gradativamente, mas é um processo. Você não vai começar e dar tudo certo do dia para noite, na primeira semana, no primeiro mês, quiçá nos 6 primeiros meses, sabe? Assim, as pessoas elas têm essa necessidade de acelerar processos que de repente eles precisam de um certo tempo para acontecer. E para cada pessoa não é uma receita que se aplica para todo mundo. Você está falando, e assim, o que eu não tenho dúvida, a gente melhora muito porque a gente fica mais à vontade. E aí eu volto com esses meninos que já nasceram com o celular na mão e a gente teve que aprender e se ver, não é fácil. Não. Aí a gente vai pro lugar muito eu já atendi pessoas que elas não deixavam o vídeo ser da forma que gravava. Eu tinha que espelhar todo o vídeo, porque... Se ela ficasse vendo... Ela só gostava de se ver espelhado, não gostava de se ver do jeito que era, que as outras pessoas viam. Aí eu pensava, nossa, mas aí a hora que a pessoa chegar na frente vai ver, uai, mas tá meio deformado, né, meio diferente. Mas enfim, cada um com a sua... Loucura, simples assim. Cada um com a sua questão, sabe, para administrar. Mas precisa, sabe, de olhar para isso, principalmente a turma da nossa geração, né, assim, que viveu antes do celular existir, né, e hoje vê uma geração inteira de novos profissionais da saúde saindo das faculdades, das residências, com uma autoridade. Exato. Uma autoridade que surgiu da rede social, né, mas que não reflete experiência, não reflete nada mais do que isso. E aí é até aquele alerta para a gente não ser tão ingênuo assim na hora de buscar um serviço, de buscar um profissional e escolher em cima de métrica de Instagram, né, de rede social. Não.
Ô, Edu, eu vou partir para um fechamento, assim, porque senão a gente fica... O restinho do, Mas da eu semana. acho que isso é só o começo nosso. Acho que a gente está com projetos que a gente pode ajudar muita gente, assim. Mais um, eu quase não faço nada. 3 coisas. Eu estava no congresso, depois de 5 anos, eu ficava assim, ai, preguiça. Porque vai chegando uma hora que não é que você sabe tudo, mas você cria a sua forma. Mas nunca se perde, de jeito nenhum. E a gente vai ficando preguiçoso, né? Eu também preguiçosa. Aí eu saio de casa. Eu estou me tornando uma pessoa que eu nunca imaginava. E aí um cara começou, um cara fodástico, espanhol, super referenciado, começou com uma foto de um médico falando assim: a gente demora 3 meses para aprender uma técnica e 30 anos para saber quando não usá-la. E eu me lembrei de pacientes que eu revejo, porque quando você fala para o paciente que ele tem que fazer enxerto, ele desaparece. Aí, quando ele volta, 10 anos depois, que ele fala, acho que eu tenho. Eu falei assim, nossa, engraçado, parece que eu acho que agora você não tem. Mas como assim, você mudou? Eu falei, totalmente. Mas é esse olhar, tipo, eu vou vendo que tem coisas que elas não deram ruim. Então por que eu vou intervir? E eu escutei isso de um médico que falou a mesma coisa pra mim. Não, você não tem que operar isso aí não, tá doida? Então assim, isso precisa de tempo de estrada. Não tem como. E aí eu gostaria de falar para essas pessoas, e eu não quero colocar os iniciantes como pessoas ruins, porque eu te contei uma história que eu li no livro O Perigo de Estar Lúcida. Uma história do funeral do Nelson Mandela, que tipo, o Barack Obama, os grandes presidentes, Bill Clinton, que todo mundo lá, e um cara fazendo a linguagem de surdos mudos dos discursos que ele falava. Só que de repente a Federação dos Surdos Mudos descobriu que estava tudo errado. O cara era um impostor, tipo assim, ele estava ali, aí não tinha jeito de parar um evento daquele tamanho, pouca gente entendeu. E aí eles não quiseram parar, mas enfim, o cara falou, depois que ele foi pego, falando assim, não, eu tive um surto. Mas é muito engraçado, eu não tô falando, assim, eu gosto dessas histórias porque elas marcam, porque o cara é um impostor, mas assim, ele teve um surto. Mas tá cheio de impostor. A gente tem que ter senso crítico e a gente não vai ter. Por isso que a gente precisa de um intermediário que tem. É tipo assim, não, Leninha, isso aqui não é real. Então acho que o seu papel é muito importante nesse lugar. E finalizo dizendo que a gente tem muita dificuldade de escutar influenciador digital, coach, esses nomes, mentor, o estômago embrulha e o cérebro trava. Principalmente pra gente da nossa idade, da minha, tá? Você tá bem mais novo que eu. Mas, eu tenho 47, você tem 39? 41. Você tá super novo, 36 anos, faz uma diferença. Mas o que eu quero dizer assim, quando eu falo isso para essas pessoas que eu quero, vai lá e aparece, o que eu gostaria que elas vissem? Que a gente veio da ancestralidade de sentar numa roda de fogueira e na sombra de uma árvore, que para mim é o propósito dessa árvore, e falar assim, onde você passou? Me conta, porque o certo era isso, os mais jovens sentavam na roda da fogueira e escutavam as histórias do dia a dia. Então assim, nada mais basta que hoje no consultório, porque conteúdo você tem toda hora. Hoje no consultório eu vivi isso, e o paciente me disse isso. É simples, não quero aparecer, escreve, mas conta, ensina. Isso é um dever. Para mim, aparecer não é uma questão de escolha, é um dever com a humanidade. A gente precisa das pessoas passarem no caminho e nos contar, isso é um dever social. Então, eu vou deixar você falar agora que depois eu vou fechar. Não, o que eu tenho para falar disso que você contou, que são histórias incríveis e que representa muito do que a gente vive, e eu acho que é desse lugar que me gerou esse ponto de exclamação de olha só como que ela enxerga tudo isso, sabe, acontecendo. E por vezes a gente vê, às vezes até excelentes profissionais deixando suas contas de lado, não querendo, né, quase que fazer esse trabalho de devolver o que aprenderam ao longo desses anos, por medo de julgamento. Quantas vezes a gente não vê o profissional fazendo a rede social, não pensando no paciente, mas pensando no colega, de como o colega está vendo ele, como o colega está percebendo, sabe assim. Então, mais do que nunca, é olhar para o marketing fazendo parte da vida mesmo. Ele não é separado, ele está tudo junto. E aí quando a gente começou a conversa, que eu estava falando para ti que a gente que estuda
comunicação vai estudar comportamento e essa é uma coisa que a gente não pode parar de estudar ao longo do tempo, inclusive com o tanto de transformação que a gente viveu ao longo desse tempo todo, né? Traz pra gente um pouco desse discernimento, de olhar para essas coisas e que a gente vai precisar cada vez mais com inteligência artificial, que vai deixar tudo muito parecido. A gente precisa ter um pouco de menos euforia, mais sensatez, mais calma e um olhar sempre questionador, sabe? Que eu acho que é isso que de repente vai te trazer um pouco de sanidade, um pouco de clareza e de calma para dar esses passos. Se eu vou me expor desse jeito, de outro, não, vamos olhar para dentro e às vezes dentro de mim eu vou encontrar o caminho, a resposta. E aí se precisar de ajuda, Tava aqui. procura ajuda especializada, né? Edu, eu queria antes de Nossa, gente, tá bem essa foto na sombra da árvore. Eu queria te dizer que você apareceu na minha vida na hora certa. Eu tenho aprendido a respeitar o tempo das pessoas. Eu sou uma mulher que tem pressa. E eu tinha uma ingenuidade de que o outro sentisse o que eu sinto, de que o outro tivesse... Isso eu acabo atropelando. E é tanto entusiasmo, que meu entusiasmo atropela, mas eu acho que eu tenho melhorado muito. Então eu tenho sido mais comedida, até para indicar, sabe? E o que eu vejo na nossa relação? Você chegou no momento que as pessoas me perguntaram assim, você tá bem, né? Eu falei assim, não, não é que não é mais que tá bem, eu tô à vontade. Eu tô à vontade com a vida. Tem uma construção ferrenha de caminhos errados, de um monte de coisa, não é só glória, assim, eu sou muito insistente. Então você tem a sorte de já pegar uma Leninha numa fase muito legal. Tenho mesmo. Mas eu acho que isso tudo tem um porquê, porque eu sempre brinco que você é diferente. Eu falo que você é um do futuro que está no presente, né? Você é sensível. Me marcou demais aquele vídeo que você fez da sua esposa, da Polly, da sua filha no pé de jabuticaba, que eu tinha vivido a mesma coisa com meu pai, só que eu estava na escada, ele estava embaixo, mostrando assim, as vidas que a gente... O quanto meu pai me ensinou, meus pais. Eu subia na jabuticaba criança, mas para brincar, e hoje eu subo porque de fato não é prudente que ele suba e eu subo para passar. Aquele vídeo seu me tocou profundamente e foi simplesmente um vídeo mesmo. Você não estava vendendo, né? Mas tava. Que bom que você chegou na hora certa. Que bom que eu posso falar assim, Edu, eu te amo, Polly, obrigada por compartilhar. E que ela compartilha você com tanta gente, isso é muito especial. Eu me divirto muito fazendo rede social. Eu realmente gostaria que todo mundo se divertisse assim. Eu queria que todo mundo do bem aparecesse. Então eu queria que você fosse pro mundo. Obrigado. Obrigado de coração. Para mim é um prazer, mais do que imenso, de verdade. Eu de fato me sinto muito sortudo, sabe? E eu acho que a vida, o universo tem sido generoso comigo pelas conexões que eu tenho feito, sabe? Durante o meu trajeto de vida. E você é uma dessas pessoas que é tocha, sabe? Que é luz, que ilumina e para mim é um super prazer, sabe? Contribuir e aprender muito, sabe? Porque eu aprendo muito, então para mim é super gostoso. Estragou minha maquiagem. Valeu. Foi muito bom. Muito bom. Ótimo.